Desvendados. Olá, eu sou Guilherme Tavares, CEO da Tocato e host do Desvendados, um podcast feito para te conduzir às melhores decisões no seu negócio, com insights valiosos sobre BI, pessoas, tecnologias e dados. No episódio de hoje, mergulharemos no fascinante mundo do BI, revelando não apenas estratégias para aprimorar a sua eficácia, mas também destacando uma solução inovadora para profissionais de recursos humanos, o famoso RH. Como as organizações podem não apenas coletar e analisar dados, mas também transformar essas informações em insights acionáveis que impulsionam o seu sucesso, é um dos temas que abordaremos no dia de hoje. E eu estou bem feliz de trazer para a mesa duas pessoas que vão agregar muito sobre esse assunto no nosso bate-papo de hoje. Vem para a mesa, Luciano Reitz. Olá, pessoal. Estou muito feliz aqui hoje em participar dessa gravação junto com a Tocato, que é nossa parceira na entrega de dados junto com as ferramentas da Click. E hoje nós vamos falar, então, nos aprofundar um pouco mais no mundo do RH, com a evolução daquilo que a gente teve aí ao longo dos anos e a experiência com as entregas de informações. Que legal! Vou trazer para a mesa aqui também Matheus Mafra. Vem para a mesa, Matheus. Olá, pessoal. Estou muito feliz aí com o convite. Queria agradecer ao Guilherme e ao Luciano pela oportunidade de participar desse bate-papo muito enriquecedor aí, numa área que é tão importante, como a de BI, de Analytics. Quero trazer muito conteúdo aí para a conversa e agregar bastante ao tema. E eu já vou jogar logo a primeira pergunta. Antes da gente dar profundidade em RH, sem dúvida nenhuma é preciso a gente manter a régua do nosso público de conhecimento lá em cima. Então eu queria que primeiro vocês contextualizassem a importância do Business Intelligence na tomada de decisão das empresas. Depois a gente aprofunda em RH e traz para o público um pouquinho mais de profundidade. A principal importância aí do BI é a concentração das informações. Então a gente está buscando as informações do mundo dos dados do RP, onde a área de gestão de pessoas às vezes tem que ficar compilando as informações de diversas áreas, de outros setores, e buscando as respostas de líderes, que eles não têm às vezes todas as informações na mão e um pronto atendimento, Então, hoje com o BI, ele vai centralizar essa informação, vai lhe dar todo um contexto para você sempre estar em dia com os dados, e não buscando através de relatórios, agendamentos, que é uma grande deficiência hoje nos RPs e nos sistemas de gestão de pessoas, Hoje eu vejo a área de BI como um conjunto de metodologias, de ferramentas, tecnologias que evoluem constantemente junto com as tendências de Big Data, de dados em tempo real, várias plataformas que as empresas utilizam no dia a dia e que agregam um conjunto de informações que podem ser extremamente valiosas para qualquer contexto, para a tomada de decisão de uma empresa. Então, o BI vem justamente para organizar, como o Luciano falou, e otimizar, automatizar vários processos de tomada de decisão e para melhorar a economia de recursos, melhorar o faturamento das empresas, enfim, várias aplicações no dia a dia para ganho de resultados nas organizações. Legal. Quando a gente fala de ganho de resultados, muitas vezes as pessoas associam no mundo corporativo a receita, mas BI, ou análise de dados, ele também traz muita oportunidade de melhoria de performance, de eficiência da própria operação, que como consequência pode melhorar ou não uma receita, trazer algum tipo de economia na produtividade ou no custo da produção de um produto, e vendendo pelo mesmo preço eu melhoro margem, ou consequentemente, se eu melhoro o meu custo de produção, eu posso diminuir o meu preço de venda e ser mais competitivo. Então, não necessariamente dados, acelera só a receita. Muitas vezes ele também, olhando para dentro das empresas, ele também acelera processos de melhorias dentro das corporações, ganhando até mais velocidade de informação. Eu queria trazer um pouquinho agora o nosso tema de RH para a gente começar a trazer pinceladas sobre análise de dados e pessoas. A gente fala muito de People Analytics, as empresas estão cada vez mais olhando para dentro da sua própria empresa para analisar dados internos e não só o que a gente está acostumado a fazer, que são dados para o mercado, dados olhando para o consumidor, olhando para o cliente, olhando para o produto que eu vendo e não para dentro da minha própria empresa, Como é que hoje vocês vivenciam isso, nas empresas que vocês atuam? Existe uma área dentro das áreas de tecnologia de vocês ou das áreas de negócio que olham para People Analytics, que conseguem olhar para pessoas por trás de dados e usar dados para aprimorar pessoas? Hoje nós temos aí muitos clientes que estão com esses dados hoje bem maduros dentro do sistema.
o que eles evoluíram, né? O que isso vem trazendo, né? Como eu falei na introdução, né, o RP, ele acaba trazendo muitas informações no relatório, né? Ele vai te dar informação lá de um absenteísmo, ele vai te dar informação de quem está chegando atrasado, vai te dando várias informações em vários relatórios e ninguém nunca consegue olhar, às vezes, a empresa como um todo. E hoje, com o People Analytics aí, né, essa entrega, elas estão conseguindo consolidar mais essas informações. E não somente isso, né? Então, daqui a pouco você tem as avaliações das pessoas que estão ali dentro, você tem uma oportunidade de uma vaga nova dentro da empresa, você consegue começar a procurar dentro do seu Analytics qual a pessoa que já se encaixa para aquela vaga, né? Você vai estar lá com essas informações, podendo, a oportunidade está ao lado, né? Está ao lado e às vezes você não está vendo, né? Você está buscando as pessoas fora, né? Então o Analytics, ele vai contribuir para isso, ele vai contribuir para fazer uma análise de projeção, por exemplo, das pessoas, né? Quem que essa pessoa daquela área, ela vai se encaixar aqui, ela tende a ficar mais tempo neste cargo, né? Então isso tudo você consegue fazer com base no seu histórico, né? Das pessoas que você já passou na empresa por aquele cargo e quem vai estar vindo também, né? Então essas informações, elas geram muito, de uma maneira bem fácil, o dado para ser analisado, né? Sem que você tenha que ficar fazendo perguntas, envolvendo pessoas da área e até mesmo sentimento, né? Então aqui com dado você acaba, mesmo sendo na área de pessoas, você acaba tirando um pouco do sentimento e leva realmente um histórico de tudo que aconteceu na sua empresa, né? Então acho que isso é um item muito, muito importante aí nessa análise. E eu vejo muito a importância também de organizar pesquisas de clima organizacional, da opinião dos colaboradores sobre como é a gestão, como é o ambiente de trabalho, e a organização desses dados usando ferramentas de BI, ferramentas de analytics, podem ajudar bastante na tomada de decisões por parte da alta liderança da empresa, né? Se os meus gestores estão exercendo um bom papel de liderança, se eles estão evoluindo o time, né? Se o time está crescendo de fato com as metas estabelecidas, está crescendo com os planos de desenvolvimento, usar dados, né, usar informação a favor do time de RH só tem benefício, só melhora toda a questão do planejamento estratégico envolvendo pessoas numa empresa. Tirar a avaliação 360 daquele teu relatório analítico e transformar em um dado, né, dentro do BI, né? Essa é a grande diferença e o grande ganho que você acaba tendo, né? Normalmente as pesquisas, as avaliações 360 vão te dar um relatório, né? Quantos responderam sim, quantos não, está bem, não está, não. Agora vamos compilar essas informações, vamos poder comparar melhor os setores, né? Comparar essas pessoas, né, que estão respondendo, quem está sendo avaliado, né? Então você consegue muito mais fácil isso dentro de uma ferramenta de dados. Sem dúvida nenhuma. Eu quero deixar aqui um pequeno spoiler para o nosso público de que no finalzinho a gente vai falar sobre como usar dados para recrutamento, que é uma dor existente da grande maioria das empresas hoje, principalmente com o advento da globalização, onde a gente pode facilmente perder recurso humano para outros países, não só para o Brasil, como era algum tempo atrás. Mas eu quero dar um passinho para frente também, e depois voltar nessa pergunta, nesse assunto com vocês, para trabalhar a preditividade, né? A gente falou muito sobre analisar pesquisa de satisfação, trazer informação do meu colaborador. Então, a gente está olhando muito para hoje e para passado. Na visão de vocês, principalmente falando sobre a temática de RH, como a predição entra nessa temática? A predição, né, principalmente ela entra dentro da análise de dados no RH quando a gente começa a utilizar dados externos, né? Então, a gente sai do universo de só estar utilizando o dado interno da gestão de pessoas, onde, como você falou, está olhando todo o passado, né? Você vai ter ali a marcação de ponto, você vai ter ali a evolução salarial da pessoa, você vai ter a troca de cargos, troca de custos, os líderes que talvez essa pessoa já teve e quem ele já liderou, né? Então, todas as avaliações, isso aí você vai ter todo o seu histórico e tem a sua vida dentro do BI. O legal para a predição é quando nós começamos a buscar dados externos, né? Então, vamos lá, né? Nós vamos buscar dados da cidade, do potencial da cidade, analisar os dados dos colaboradores versus, por exemplo, o potencial econômico das pessoas que estão na mesma cidade que aquele colaborador, né? Porque hoje as empresas elas não estão só situadas numa cidade, num estado, né? Às vezes elas estão distribuídas aí pelo país, né? Como você falou, até pelo mundo, né? E você começar a trazer essas informações para você medir o seu colaborador versus o seu universo fora da empresa.
começar a fazer uma predição de entendimento de se faz sentido daqui a pouco essa pessoa estar na empresa, se ela vai estar querendo buscar um outro lugar porque é uma simples remuneração, às vezes, fora ela vai ser melhor, né? Ou ela está num momento muito distante de casa e o trajeto de ônibus que passa lá não faz sentido para ela, né? Então faz mais sentido eu trazer uma pessoa de outro bairro que fica mais próximo. Então essa predição, né, é muito interessante, né? Então a gente colocar para dentro do sistema. Nós temos até o caso de um cliente, né, de casos atípicos da região de Blumenau, eu acho que vale a pena citar, onde nós pegávamos os dados externos das cotas, enchente, o nível do rio, e os líderes sabiam na empresa quem estava sendo impactado, qual o setor que seria impactado. Então, essa pessoa não vai conseguir chegar na empresa, né? Então ele já se preparava para aquele setor, daqui a pouco está alocando uma pessoa, trocando, né? Então você dá uma dinâmica totalmente diferente daquela de fazer reativa, né? Então, chegou 8 horas, não, a pessoa não chegou, não, eu sei que agora 5 da manhã eu sei que ela não vai chegar às 8, né? Porque eu já vou ter o alerta, né? Essa é a diferença e a velocidade que você tem com isso, né? É muito importante mesmo, né, você aplicar a análise preditiva para o contexto de RH. Dando um outro exemplo, eu acho que a predição da taxa de turnover pode ser muito interessante também, porque a perda de talentos hoje é um grande problema enfrentado nas organizações. Então, uma empresa analisando vários dados internos do colaborador, seja dados da pesquisa de clima, dados de departamento pessoal, atraso, enfim, faltas, todo esse conjunto de dados pode ser bem tratado, organizado e entender, né, de todos os funcionários que saíram em algum momento, que pediram demissão, foram para algum outro lugar, eles podem ser úteis para encontrar alguns padrões. Olha, a gente está perdendo muito talento por causa de salário, ou então está perdendo por causa de localização. Antes que o próximo colaborador saia da empresa, peça demissão por conta de um desses fatores, né, uma análise preditiva pode fazer essa identificação, a empresa pode atuar em cima disso de uma forma preventiva, não reativa. Justamente oferecer algum feedback, ter uma conversa mais próxima ali com a liderança, entender os motivos da insatisfação da pessoa, né, antes mesmo que ela saia. Legal. Já que você falou de turnover, eu vou antecipar a pergunta que eu havia dito para o público que eu faria e a gente vai falar um pouquinho sobre recrutamento. Uma dor tão iminente e tão presente em todas as indústrias, né, em todas as verticais e horizontais do Brasil e do mundo. E a gente sabe que dados, eles nos suportam, nos dão apoio, eles ajudam a tomar decisões, a nos nortear para caminhos mais assertivos. Mas dados sem ações, muitas vezes também são só dados, são só números, né? E a gente vive um processo de recrutamento, a gente vive um mundo de recrutamento muito baseado em ainda achismo. Eu converso com bastante empresas hoje, e a maioria delas vão fazer processos seletivos ou vão fazer as suas entrevistas, e os entrevistadores estão muito no sentimento. O que você achou desse colaborador? Né? A minha percepção foi essa. Se o meu santo bateu com ele, ele já tem mais ponto. Né? Se ele fez a faculdade junto comigo na mesma universidade, a gente já tem um rapport ali e aquilo já gera uma facilitação de eu gostar da conversa com ele ou de eu direcionar a conversa para que a entrevista seja positiva. E as pessoas pouco usam dados em processo seletivo. Então, eu queria entender de vocês, como é que vocês hoje, na empresa que vocês atuam, como é que vocês olham dados ou utilizam dos dados também para otimizar processos de recrutamento? Há algum tempo eu trabalhei em um projeto que o time de transformação digital da empresa queria justamente melhorar o processo de recrutamento. A empresa tinha operação em várias áreas diferentes do Brasil, em cidades pequenas, recrutava muita gente. Realmente, igual você falou, Guilherme, tinha muito esse problema do achismo e acabava que o processo demorava, não era tão eficiente, não contratava os melhores funcionários. Então, acho que uma aplicação do BI, né, da inteligência de dados para recrutamento, é o uso de uma inteligência artificial, um chatbot, para fazer uma triagem inicial de candidatos, ao invés de já ir direto para uma entrevista, ocupar tempo de um recrutador, um robô, uma inteligência artificial, poderia fazer uma triagem desse candidato e ver, analisar com base nas respostas feitas na entrevista, qual que é o match ali, né? Qual que é o fit cultural que esse candidato pode ter. E se segue alguns critérios, ele passa para a próxima etapa. Se não atendeu, né? Se por algum motivo o candidato não atendeu os requisitos, já não é passado para a próxima fase. E isso já tem um filtro, né? As entrevistas vão ser conduzidas de uma forma mais dinâmica, mais objetiva, só com os candidatos que de fato podem agregar para o time. Na nossa experiência, né, de aplicação de dados na contratação, a gente tinha
chegava a fazer a entrevista, a pessoa fazia a análise dos currículos, né, e ela ia fazendo então todo um sequenciamento mais, vamos dizer assim, padrão, né, para a seleção de pessoas, mas ao final, né, ou quando está no meio da seleção, assim, quando já tem as pessoas pré-definidas, elas estão, então ele vai para uma análise do BI fazendo o seguinte: qual que é a tendência dela permanecer na empresa por mais tempo? Então a gente usou esse tipo de cálculo, né? Porque o que entrou no cálculo, né? Então aí a gente faz uma análise do que faz sentido daqui a pouco isso entrar para dentro da empresa, né? Então isso gera uma satisfação maior para os colaboradores, porque eles acabam ficando mais tempo. Você evita turnover, né? Porque se você contrata pessoas que vão ficar mais tempo na empresa, você vai estar diminuindo turnover, não vai estar evitando com gastos com treinamento, né? Isso é o que a gente já viu, já colocamos em prática, né? Então, além dessas análises, eu acho que os filtros que a gente poderia estar fazendo melhor, ou talvez de uma forma mais automatizada até na seleção, para tirar um pouco do sentimento, mas os dados, né, que estão ligados àquela pessoa, e você não tem nada dela dentro da empresa ainda, mas só que você tem um histórico das pessoas que já estiveram próximo daquele lugar onde ela está hoje, né? Talvez aquela comunidade, aquele ambiente onde ela está hoje, né, sirva como referência para aquilo que ela vai fazer. E eu acho que isso é bem importante, é válido, e a gente já viu isso funcionando, né? Quando eu penso que possivelmente uma formação acadêmica tem impacto na qualidade daquilo que eu vou receber como corporação de conhecimento, eu posso analisar se um engenheiro de produção é mais produtivo numa área de vendas ou se ele é mais produtivo numa produção em si, vendo colaboradores que têm a mesma formação e cruzando esse tipo de formação que hoje, muitas vezes, ela raramente é utilizada como dado que gera inteligência, conhecimento e ação. Eu vou fazer uma dinâmica diferente, eu vou fazer uma pergunta para o Matheus, eu quero ouvir o Matheus, e depois eu vou fazer uma outra pergunta para o Luciano, para eu ouvir um pouco do Luciano, tá? A gente falou muito de inteligência artificial, né, aqui agora nessa resposta, sobre o uso da inteligência artificial, algoritmo, que o BI consegue fazer cruzamento, então a gente está falando de automação, a gente está falando de insights, a gente está falando de algo que já é muito tendência, que está no nosso dia a dia, né, que é olhar para o dado e trazer inteligência também para nos apoiar no avanço das análises. No teu ponto de vista, Matheus, visto que a gente vive o hype da inteligência artificial dentro da análise de dados, dentro da temática dados, para você, aonde a inteligência artificial vai parar? Ou qual seria a próxima onda pós-inteligência artificial generativa, que é o que a gente vive hoje, se é que a gente pode enxergar algo pós-inteligência artificial nesse momento que a gente ainda está em disrupção? Bom, Guilherme, essa é uma ótima pergunta, né? Inteligência artificial vem sendo muito falada e cada dia que passa a gente vê uma funcionalidade nova, né? Então, hoje a gente tem muito essa questão de gerar texto, gerar imagem, de otimizar uma conversa, né? Você fazer alguma pesquisa, ao invés de entrar no Google e ficar procurando resultado, você joga, por exemplo, num chat GPT, e ele já teria uma resposta pronta, mais ou menos acurada ali, para o tema. Eu tenho visto muitas plataformas que utilizam a inteligência artificial justamente para ajudar na análise de dados, né? Existem muitas ferramentas, principalmente estrangeiras, né, que atuam na construção, por exemplo, de um comando de banco de dados. Você digita lá na plataforma e, ao invés de você fazer um projeto, executar várias etapas, entender tudo, uma inteligência artificial consegue otimizar isso, né? Consegue acessar o banco de dados e encontrar essa informação, né, analisando os dados internamente lá. Então, acho que a tendência da inteligência artificial é atuar cada vez mais, né, nesse contexto de BI, de analytics. Até a própria Microsoft e a Google já estão implementando alguns robôs, né, algumas ferramentas de chat dentro do Excel e do Google Sheets, né, para facilitar justamente esse processo, para evitar perda de tempo com fórmula, com tabelas dinâmicas, muitas informações excessivas, né, que geram um esforço ali, né? Então, esse dado na ponta da língua ali da inteligência artificial vai crescer cada vez mais a partir de agora. Legal. E, obviamente, eu preciso agora transitar para o Luciano uma pergunta de inteligência artificial em RH. A gente, com o Matheus, equilibrou o conhecimento de visão, de tendência, vamos dar profundidade agora. O ecossistema do Grupo Tocato, junto com a DGL, inovou no campo de RH, trazendo a RH-IA, né, a RIA, uma plataforma de dados com inteligência artificial que vai sanar muitas das demandas e das tendências de inovação de inteligência artificial para os profissionais de RH.
E eu queria que o Luciano explicasse um pouquinho da RIA de uma maneira overview. Nós não estamos mais usando somente os dados que a empresa está gerando, né? Então esse é o principal ponto do RIA, né? Nós começamos e colocamos dentro da plataforma, né, dados externos. Então imagina o que eu brinco que é a nossa satisfação que saiu a nova pesquisa de IBGE, né, e os dados estão sendo disponibilizados, né, com as informações sobre a população e tudo mais. O que acontece? Nós começamos a pegar essas informações e colocar para dentro do sistema também, né? Então a gente vai saber como é que está a sua cidade, a gente vai saber o que essas pessoas, o que está acontecendo com elas, outras pesquisas de PNAD e tudo mais que a gente coloca, e essas informações, elas são gratuitas, né? Então elas estão disponíveis em várias ferramentas, né, e são disponibilizadas pelo governo, e a gente consegue integrar isso para dentro da plataforma, onde nós vamos começar a fazer correlações de dados, nós vamos começar a fazer as tendências, começar a fazer a análise de dados estatísticos, e onde a gente consegue entregar além daquilo que você tem, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil, né? E aí o medo ali, às vezes, talvez tenha, né? O pessoal fica falando muito de IA, né? O que eu vou fazer aqui com o meu emprego, né? A gente está falando de RH, né? O que eu vou fazer com o meu emprego? É nesse momento que a gente precisa de pessoas melhores no time, né? Então, são pessoas que tenham capacidade de interpretar aquele dado, que tenham capacidade de questionar aquele dado, né? Nós não podemos estar utilizando simplesmente a IA e ela está te dando um número e você aceitar aquilo também como uma verdade, né? Você tem que poder questionar se aquele número é uma verdade ou não, né? Ou se daqui a pouco a gente pode receber dados que isso pode causar um desvio, né? E a gente tem que poder entender que aquele desvio nós temos que tirar da nossa análise. Então, e para poder começar a gerar uma informação correta, né? Então, a IA eu acho super, super positiva, os dados externos também, mas as pessoas do RH, elas não vão deixar de existir, nós vamos ter pessoas de RH muito mais capacitadas para interpretar os dados. Essa é a grande diferença quando a gente está colocando aí uma IA ou os dados analíticos, né? Nós vamos ter agora alguém que está imprimindo relatório, nós vamos ter alguém que vai estar analisando a informação que pode ter sido gerada por uma IA, que pode ter sido gerada através de um machine learning, né, e tudo mais, né? Então isso que é o grande potencial aí, né? Que tem um mercado muito grande aí para todo mundo, inclusive as pessoas que estão lá nas empresas. Ótimo. Eu gostaria de deixar claro para os nossos ouvintes: inteligência artificial não vai diminuir posto de trabalho. Ela vai reinventar a nossa forma de trabalhar e ela vai abrir novas formas de trabalho. E isso foi a mesma coisa com todas as tecnologias. Eu me lembro de estudar o período de lançamento dos primeiros computadores, né, lá atrás, há bastante tempo atrás, e o medo das pessoas era exatamente esse: será que com o advento do computador eu vou perder o meu emprego? Na verdade, o que a gente vê é uma crescente de novas oportunidades, de novas funções aparecendo, e não necessariamente eu perder o meu emprego. Agora, obviamente, se eu faço muito processo repetitivo no meu dia a dia, o que vai acontecer é que esse processo vai ser automatizado por uma inteligência artificial e você vai ter tempo disponível para fazer aquilo que a inteligência artificial não vai fazer, que são as cognições, as análises, né? Aquilo que o ser humano tem de criatividade e que o cérebro humano ainda, e eu imagino que nunca será copiado, né? Eu queria transitar com vocês agora para o nosso momento ping-pong. Eu vou trazer aqui para o Matheus e vou trazer também para você, Luciano, 5 pontos que eu gostaria que vocês trouxessem para o nosso público. A primeira coisa que vem à mente de vocês quando eu falar sobre uma palavra. E eu quero começar com o Luciano. Luciano, um segredo a respeito da temática de hoje. Um segredo que a gente gosta muito do RIA é o painel de conversa com o colaborador, né? Então, esse painel é o seguinte: algum liderado quer falar com um líder, né? Quer falar com a gerência, com o seu tomador de decisão. O seu tomador de decisão, né? Esse líder, ele vai lá no painel de conversa com o colaborador, ele vai ter a ficha completa da equipe, né? Ele vai saber como é que está essa pessoa, como é que foram as pesquisas de satisfação que tiveram, como é que foram as avaliações 360, os aumentos, as faltas e tudo mais. Ele tem a ficha e a vida completa dele, e ainda comparando ele com as outras pessoas
daquele mesmo centro de custo, ou daquele mesmo posto de trabalho, comparando ele com as outras pessoas das outras áreas que estão com o mesmo tempo de empresa. Então ele consegue ter uma análise aí muito legal, até entender o seguinte: pô, esse cara ele veio conversar comigo, mas com base no tempo que ele está aqui, eu acho que ele está querendo sair, né? Ah, não, eu acho que ele está querendo ganhar aumento. Não, mas ele quer um aumento, pô, mas ele está faltando muito, né? Então como é que eu vou tratar isso? Eu já estou com todas as informações, então eu vou conseguir dar essa resposta para o time muito rápido, né? Então esse é acho que o painel de conversa com o colaborador é um negócio muito legal que a gente tem no RIA. Bom, um segredo, eu acho que falando mais para o ouvinte que trabalha na área de dados, né, que atua diretamente com essa profissão, seria que aprender uma linguagem de programação é qualidade de vida. Se você tem muita tarefa repetitiva, se você executa muitos processos que acabam sendo manuais, ou então, realmente, né, que você gasta um tempo excessivo com alguma tarefa, você aprender a desenvolver um código, né, não precisa ser um grande software, mas uma automação rápida que seja, vai te economizar bastante tempo, vai te dar um destaque muito importante, né? E você vai conseguir justamente passar seu tempo executando atividades mais estratégicas, mais de raciocínio, que vão fazer toda a diferença para você no futuro. Aprenda Python, que pode fazer a diferença. Legal, eu vou continuar contigo. Então, Matheus, agora você começa um erro. Acho que um erro grande aí para o profissional da área é não entender o problema e o objetivo de uma análise. Né, você começar direto executando uma tarefa operacional pode só perder tempo. Né? Você, antes de começar qualquer trabalho de análise, de desenvolvimento de um projeto de dados, você tem que entender a fundo qual que é o objetivo e qual que é o problema que o seu gestor, que o tomador de decisão está querendo resolver. Né? Porque isso você vai economizar bastante tempo, vai te dar mais objetividade na execução do trabalho e só assim que você consegue, de fato, gerar o resultado. Né? Então, não cometa esse erro. O erro seria tomar uma decisão pela emoção, né? Eu acho que no RH as decisões pela emoção podem ser um erro, né? Então o que a gente sempre brinca, né? O e-mail da emoção você não deve enviar, né? Então você escreve no Notepad, fecha o Notepad e depois você escreve o e-mail correto de novo, né? Então acho que no RH seria a resposta com a emoção, né? Então quando chegar algum colaborador, né? Primeiro ouça, né? E aí não dê a resposta agora, pense, né? Talvez na ação que você vai fazer e aí depois dê a devida resposta. Legal. E agora eu vou começar contigo, Luciano. Uma referência. Para mim, uma referência é o time, as pessoas de RH realmente fazerem uso dessas tecnologias que estão tendo aí de BI com as informações e inteligência artificial, machine learning e tudo mais, né? A área de RH ela era sempre não era muito bem assistida, né? Então, quando a gente está vendo numa empresa, né, a gente sempre começa pela área comercial, né? Porque todo mundo quer vender primeiro, né? Todo mundo quer ter os dados do apontamento lá de vendas, receita, lucro e tudo mais. O RH sempre fica de lado. Então, eu acho que a hora que o RH começar a ter um valor maior, né, de apoio junto, né, que é uma tendência, mas eles têm que receber as ferramentas para poder ter essa informação. Eu acho que isso vai ser um diferencial aí. Uma grande referência para mim é a Cassie Kozyrkov. Ela foi diretora de decisões do Google, né, ela é uma cientista de dados aí muito proeminente na área, que fala muito sobre o tema. Todo o discurso dela volta para a ideia de você, de fato, resolver um problema com dados, né? Você não focar só no algoritmo, não só na parte técnica ali, porque falo até por experiência própria. Todo mundo que entra na área fica muito deslumbrado ali no início, são muitas variáveis, muitos modelos, muitos algoritmos que você pode usar para aplicar no seu dia a dia, mas acaba que boa parte dos seus problemas podem ser resolvidos com técnicas mais simples, né? E ela, apesar de ser uma grande estudiosa, né, de ter feito vários projetos dentro do Google, projetos realmente disruptivos lá dentro, ela sempre fala muito e ajuda a simplificar, né, esse processo para a grande maioria das pessoas. Todos os vídeos, todas as palestras dela foram em simplificar o processo de machine learning, de ciência de dados, e para sempre focar no objetivo do negócio mesmo e não só na parte técnica. Legal. Agora eu volto para ti, Matheus. Uma dica. Uma dica para o profissional da área seria sempre documentar todos os seus processos, tá? Sempre que você executa um projeto de BI, você
com certeza vai desenvolver muitas etapas, né? Um projeto grande vai desde a concepção do problema, né, da definição dos objetivos, até um entregável, né? Seja um relatório, uma planilha, um modelo, né, de inteligência artificial. E durante todo esse tempo, em algum momento você pode se perder. Então, você está sempre registrando todas as etapas, tudo que você fez. Se você vai desenvolver um código, todas as linhas devem ter pelo menos alguma referência do que está sendo feito. Porque isso vai facilitar não só a sua vida, né, para dar uma manutenção no futuro, fazer alguma correção, mas também de um colega seu que pode te cobrir quando sair de férias ou quando você estiver saindo da empresa, e vai facilitar a vida também do usuário do seu entregável, né? Se você tem um relatório por exemplo, algum usuário de negócio vai usar, alguém que não tem tanto entendimento da ferramenta, você tem um guia, você tem um passo a passo ali, pode facilitar muito a vida da pessoa e a sua própria. Então, documentação é essencial. Eu acredito que é o saber o que perguntar e saber o que quer é a base de tudo, né? Então, se você, quando você está documentando, né, você já sabe o que você quer ao menos de processo, né? Então, você sabendo o que quer, já você vai ter um resultado muito grande, né? Muitas vezes essa pessoa está lá, não tem o dado, não sabe o que busca, não vai ter um retorno do que deseja também, né? Então, eu acho que saber o que quer é fundamental aí para a área, para buscar informação, né? Sem dúvida. E por fim, um livro. Tem um que eu gosto bastante e acabo indicando para a equipe também, né? É o Mindset, da Carol S. Dweck, né? Acho que é esse o nome dela. E fala justamente dessa percepção de você ter o pensamento que você vai conseguir fazer, você vai conseguir mudar a forma de pensar com algumas ações suas, a sua forma de lidar com situações e dados adversos, né? Então acho que isso é importante, principalmente para a área de RH, mas para qualquer tipo de pessoa, né? Se você às vezes não é o que faz mudar a chave da sua cabeça, né? Então se você acreditar, você vai conseguir. Depende do que você vai ter que estudar, né? O quanto você vai botar de energia nisso. Então acho que esse livro ele fala um pouco dessa temática do você querer, você vai conseguir, né? Um livro que eu gosto muito, né, que até li recentemente, é o Hábitos Atômicos, do James Clear. Ele fala muito sobre a construção de um hábito, né? Se você sempre tem um objetivo, você precisa, antes de atingir ele, né, você precisa trabalhar bastante, se esforçar e gastar um tempo nisso. E o Hábitos Atômicos te ajuda a pensar de forma diferente, né? Te ajuda a colocar um objetivo em mente, uma figura, né? Te ajuda a pensar numa figura que você quer se tornar no futuro e te ajuda a refletir sobre o processo, como que você vai construir bons hábitos. Isso, claro, vale para todas as áreas da vida, desde a vida pessoal, né, envolvendo saúde também, da vida profissional, com as tarefas do dia a dia. Você ter um sistema de hábitos, você registrar, você comemorar até suas pequenas vitórias, né, toda conquista que você tiver, isso faz toda a diferença para você se tornar alguém que você deseja no futuro. Então, se você está, por exemplo, estudando alguma área do BI, né, você aplicar os conceitos podem fazer toda a diferença ali nos seus resultados. Isso realmente é muito importante, criar hábitos. Ótimo, é isso aí, pessoal. É uma pena, mas chegamos ao fim de mais um episódio do Desvendados. Quero aqui agradecer a presença dos nossos convidados de hoje, Luciano e Matheus. Muito obrigado pelo bate-papo, super enriquecedor. A fala de vocês agora. Muito feliz de ter sido convidado para participar de um bate-papo, né? E poder contribuir com as pessoas é muito interessante, é muito legal e animador, né, pro dia a dia. Bom, eu queria agradecer também a participação, Guilherme, Luciano, foi um bate-papo excelente aí, né, muito enriquecedor pra gente mesmo e pra quem tá ouvindo. Espero muito sucesso aí, né, nos novos produtos da Tocato e tenho certeza que é uma área, né, o BI, principalmente as aplicações no RH, só tem a crescer, né? Isso a gente vai ver muita evolução no futuro, um uso mais amplo e a gente é parte disso e tá só começando agora. Obrigado, pessoal. O podcast da Tocato é um espaço para falarmos sobre BI, pessoas, tecnologia e dados, com insights que te conduzem para decisões assertivas que impulsionarão o seu trabalho ou o seu negócio. Se inscreva no nosso canal, curta o podcast no seu agregador de áudio favorito e, é claro, compartilhe esse episódio com aqueles que buscam entender melhor o papel dos dados nas tomadas de decisões. Deixe aqui embaixo seu comentário também para nos ajudar a melhorar cada vez mais os nossos episódios. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Fiquem ligados e conectados no futuro.
Desvendados.